Olá, bom dia. Eu sou da Igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Hoje, dia 16/8/2020, nós já estamos em agosto e o ano está correndo. Glória a Deus. Hoje, Escola Bíblica Dominical pela manhã. Estamos trabalhando com a revista Conflitos da Vida, no qual a gente já trabalhou alguns temas. E hoje, nosso tema de hoje, né, é a resposta bíblica à depressão. Então, é um tema muito debatido e muitas pessoas têm dúvidas quanto a esse tema, né, por ser depressão, é algo físico, algo emocional, precisa de tratamento e às vezes as pessoas, por ser cristãos, não entendem porque um cristão pode estar passando, né, por uma depressão. Então hoje a gente vai falar à luz da Bíblia, né, alguns pontos bíblicos que fala sobre esse tema e é bem interessante porque a gente fica, né, abre a nossa mente, que a gente fica, né, ter esse tema como clareza e que a gente possa ajudar outras pessoas que estejam passando por esse momento, né, nesse problema de depressão. E conflitos da vida, a gente já falou né, na aula passada que eu ministrei sobre medo e ansiedade, como que a gente pode passar por isso e o que pode nos ajudar. E hoje, então, nós vamos falar sobre, né, a depressão, resposta bíblica à depressão. Amém? Vamos estar orando, agradecer a Deus por mais um dia de vida, por esse tempo chuvoso que está lá fora. Glória a Deus. Nós estamos passando por uma estiagem no qual nossos rios estão bem secos. A gente precisa que chova mais em um tempo maior. Então, não vamos reclamar, né? Eu estava olhando, tem pessoas reclamando, nossa, essa chuva. Gente, chega a ser um pecado, porque nós precisamos da água e glória a Deus porque está chovendo. Amém? Então vamos orar e agradecer a Deus para que a gente possa iniciar a aula de hoje. O nosso texto base está lá em 1 Reis, capítulo 19, dos versículos 1 ao 10, nós vamos ler. É o nosso texto base, então para a gente possa estar entendendo um pouco mais sobre esse tema. Então vamos orar a Deus e agradecer a Deus por esse momento, para que a gente possa iniciar então a nossa aula. Agradeço a Deus pela vida de vocês que estão aí já assistindo, então você pode pegar a sua Bíblia e abrir, né, primeiramente em 1 Reis, capítulo 19, dos versículos 1 ao 10. Então vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos e nós te louvamos por esse dia. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem dado graça, dado força. E eu clamo a Ti agora, Pai, pelo Teu Espírito Santo, esteja conosco, Pai. Vamos ministrar um tema muito atual, no qual nós temos dúvidas, Pai, e vamos conhecer através da Tua palavra, através de estudo, ó Deus, sobre esse tema, né, que a Bíblia, a depressão e a resposta bíblica sobre esse tema. Então que o Senhor possa estar nos orientando, nos dando graça e nos dando força, Pai, para que possamos estar, Senhor, como auxílio de outra pessoa, para que se caso alguém esteja passando próximo da gente, a gente possa ajudar, estar em oração e clamando pela vida dessa pessoa, Pai. Abençoa, Senhor, aqueles irmãos que iniciaram conosco já o estudo, aqueles que vão ouvir durante a semana ou durante o dia, Pai, que Teu Espírito Santo esteja abençoando. Esteja conosco agora, Pai, abre a nossa mente e o nosso coração, para que possamos estar conectados contigo e ouvir, Senhor, o que o Senhor tem para falar para nós hoje. É o que nós oramos e já te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá então, 1 Reis, capítulo 19, do 1 ao 10. Vamos iniciar a nossa leitura de hoje, que diz: Jezabel promete matar Elias. Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matará pela espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias que os deuses me castiguem se até amanhã houver feito com a tua vida como fizeste a deles. Quando ele ouviu isso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o servo. Mas ele entrou pelo deserto, caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto e pediu para si a morte, dizendo: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitado debaixo do arbusto, adormeceu. Então
um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. Ele olhou, à sua cabeceira havia pão assado nas brasas e uma vasilha de água. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. E ele se levantou, comeu e bebeu. Com a força desse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Elias, que fazes aqui? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu, somente eu, e procuram tirar a minha vida. Amém? Glória a Deus. Então, esse texto aqui, Elias estava abatido, passando por um momento difícil, e ele estava triste e abatido, porque eles estavam à procura dele para matar. Então, ele estava ali num processo depressivo, triste. Então, ali é o início, né, do nosso texto de hoje. A gente vai falar sobre alguns textos sobre esse tema. Então, você que está chegando agora, nosso tema de hoje é resposta bíblica. Então, vamos conhecer hoje alguns pontos na Bíblia que fala sobre esse tema que é tão difícil, né, as pessoas entenderem no meio cristão. Então, a introdução de hoje, né, fala sobre uma mulher cristã de 31 anos que por causa da depressão havia perdido o interesse em quase tudo, amigos, vida espiritual, sobre os noticiários, cuidado da casa, da família, até mesmo do trabalho no qual tanto gostava antes da segunda gravidez, né? Não atraía mais. Ela não tinha ânimo para ir à igreja, encontrar amigos, estar com o marido ou mesmo procurar um médico. Então, a pessoa que está num processo depressivo, ela perde o ânimo, perde o desejo de todas essas coisas, de estar com as pessoas, de estar né, na igreja, familiares, né, e os demais meios ali no qual ela tem um tipo de relacionamento. Então, você veja que nós acabamos de ler ali sobre a vida em 1 Reis de Elias, o profeta, que estava abatido porque ele sabia que as pessoas iam até ele para matar, então ele estava abatido. E nós vamos falar alguns pontos aqui sobre a depressão. O primeiro ponto, então, sobre a depressão é as causas da depressão. Então, nós temos aqui alguns pontos e causas da depressão. Claro, né, que a gente vai falar aqui temas e textos bíblicos que demonstram, né, naquela época não tinha essa expressão depressão, mas a angústia no qual eles estavam passando hoje a gente pode estar determinando ali, dizendo, né, diagnosticando como uma depressão. Então, se você vai falar com um psiquiatra, algum médico, eles cientificamente eles conseguem provar, dizendo que ali a depressão é a falha na regulação de produção de neurotransmissores e receptores feita pela genética da pessoa. Então ali há uma falha nessa conexão, né? Se a gente fazer o estudo do nosso cérebro, ele tem lá várias ligações de neurotransmissores, no qual a falha pode causar então a depressão. Então a gente vai ver aqui desmificar, né, alguns tabus sobre a depressão. Então, primeiramente, precisamos desmitificar as causas da depressão. Não é verdade, por exemplo, que a depressão seja sempre resultante de um pecado pessoal ou de uma falta de fé em Deus. Também não é verdade que toda a depressão seja causada por uma autopiedade, ou que seja errado um cristão ter depressão, ou o estado depressivos podem ser curados através de exercícios espirituais. Então, irmãos, algumas pessoas sempre têm, principalmente no meio cristão, um dos temas que é bem complicado, porque as pessoas quando falam assim, fulano de tal está com depressão,
primeira coisa já fala, tá em pecado, a pessoa não tem fé, é falta de Deus, e na verdade isso não é verdade. A gente vai ver aqui alguns pontos que vocês vão identificar isso. Então a primeira coisa que a gente tem que tirar da nossa mente, que isso tem a ver ou tem a relação com a nossa vida espiritual. Isso é o primeiro ponto que a gente deve tirar da nossa mente, em que as pessoas precisam de ajuda. Então, qual que é a primeira causa aqui que nós vamos estudar? Que é uma causa, pode ser causa física. Então, ela pode causar então a privação do sono, falta de exercício, né? Falta de exercício físico, ela causa efeitos colaterais determinados por medicamentos, doença ou uma dieta imprópria, né? Daí a necessidade de cuidarmos bem do nosso corpo, mente e espírito. Então, ela pode ser ocasionada por problemas físicos, que a gente às vezes mesmo pode ocasionar, porque a gente não cuida do nosso corpo, não cuida da nossa mente, né? A gente deixa lá de fazer o exercício físico que é necessário, a gente deixa de dormir, né? Que uma pessoa hoje, para ter uma saúde ali, né, que seja ali regulada, ela tem que no mínimo dormir 8 horas por dia, enfim. E em 1 Coríntios 3,16, vamos ver o que diz lá, exortando a gente a ter ali um cuidado para com o nosso corpo, né? 1 Coríntios 3,16 diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que seu Espírito habita em vós? Então, nós somos templo do Espírito Santo e nós devemos cuidar, né, do nosso corpo, da nossa mente, porque somos templo do Espírito Santo. E isso sim é um pecado, né? A gente não cuidar do nosso corpo. Então é necessário que você busque aí meios para que você possa se cuidar e melhorar, né? Ou ali inibir esse problema da sua vida. Claro, né, que há outros fatores. Então, causas físicas então pode causar a depressão. Há evidências de tipos de depressão que acometem os membros de uma mesma família e podem ter uma origem genética. Isso é difícil de comprovar de forma conclusiva e os relatórios das pesquisas são às vezes contraditórios. Então, quando a gente vai ao médico, ele fala, né, já tem algum familiar que tem esse diagnóstico de depressão ao longo, né, da sua vida, pai, mãe, avós. Então, o médico começa por uma busca, né, para saber a causa, se ela é genética. Então, às vezes acontece, né, que uma família inteira ela é acometida dessa doença e vai passando, né, de pai para filho e assim por diante. Então, o mais importante é identificar. Por isso que precisamos de um auxílio médico para que a gente possa ter ali o melhor tratamento, para que a gente possa sair, né, desse processo, ou então entrar no momento regular da depressão, no qual isso não possa trazer outros malefícios à sua saúde, porque a depressão ela pode causar a morte e acometer de outras doenças, a gente pode ter outra doença por conta da depressão. Então, o fato é que não somente a depressão, mas também outros males na humanidade podem ser transmitidos de geração para geração, né? Então, a gente precisa aí ter esse cuidado. Esse é o primeiro causa que a gente possa ver que pode causar, então, a depressão. A segunda é causas psicológicas. Então, estatísticas assombrosas concluem que fatores psicológicos de desenvolvimento interpessoais, espirituais e outras influências não físicas são a causa de problemas depressivos. Então, temos N fatores, né, psicológicos que pode causar o alto nível de estresse na vida, né, na nossa vida curricular, ou seja, né, no cotidiano de nossas vidas, né, a ansiedade, o medo. Então, tudo isso pode causar, né, a depressão. Então, há causas ligadas à própria vida e à família. Então, alguns acontecimentos familiares podem levar a nossa vida, o nosso corpo, a estar no estado de depressão. Então, acontecimentos importantes passados na infância ou em qualquer fase do desenvolvimento humano, ligados ao contexto familiar, podem levar à depressão num momento próximo ao fato em si
ou muito tempo depois. Então, como a gente fala que é importante nós temos uma vida saudável familiar, principalmente no processo de desenvolvimento da criança, porque é a parte importante de uma construção emocional, de um fortalecimento emocional da criança. Então, que hoje você pode falar assim, igual aqui o texto está explicando, né? Que pode ser próximo ao fato ou muito tempo depois. Isso pode ser revertido na sua vida adulta. Então, às vezes, o problema que você teve lá familiar na infância, ela vem ser refletida hoje. Então, por conta disso, você pode hoje estar num processo depressivo, né? Por um fato ou algumas coisas que você passaram. Então, é importante você ter o equilíbrio emocional familiar dentro do seu lar, porque é na primeira infância ali que é o fortalecimento emocional de uma pessoa. Então, primeira, causas ligadas à própria vida ou à família. B, estresse e perdas importantes. É bem conhecido que o estresse da vida pós-moderna estimule o surgimento da depressão, principalmente quando nos sentimos ameaçados ou quando somos afetados por perdas na área financeira ou de entes queridos. Então, muitas pessoas desenvolvem a depressão por um problema ali, uma perda ali expressiva, né? Ou ali uma perda de um ente querido, ou você perde um emprego, está passando por um problema financeiro muito grande, e isso também pode ocasionar uma depressão. É preciso estar atento à sua vida, né? Um momento de reflexão, para que você identifique algo na sua vida, para que você possa ali estar buscando ajuda. Outro ponto importante também, né? Que está ligado à causa psicológica, pode ser o desespero diante da impotência. É frequente alguém ficar deprimido quando se sente impotente para resolver problemas que surgem, quando entende que não há nada que possa ser feito para aliviar o seu sofrimento. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Jó, capítulo 6, dos versículos 11 ao 13. Jó, versículo 6, dos versículos 11 ao 13. Que diz assim, se você não acompanhar comigo aí, você pode estar ouvindo a palavra de Deus que diz assim: qual é a minha força para que eu aguarde? Qual é o meu fim para que eu tenha paciência? A minha força é a força da pedra? É de bronze o meu corpo? Na verdade, eu não conto com ajuda de alguma. Não se foram todos os meus recursos? Então Jó, naquele momento ali, ele estava aflito. Ele falou assim, eu sou como bronze, eu aguento tudo, a minha força é como a pedra, eu posso passar por tudo e meu corpo vai aguentar. E muitas vezes a gente se vê, né, que nós não somos de ferro. Isso que Jó está querendo passar ali. Nós passamos por angústia, passamos por desespero. Então a gente vive ali num processo difícil da vida, no qual a gente pode estar cometido de uma depressão. Então Jó, nessa passagem ali, ele fala, né, eu não sou de ferro. E muitas vezes a gente se vê nessa angústia, nesse problema ali familiar, né, no qual ele estava vivendo. Ele perdeu tudo e estava angustiado e perturbado com aquela situação. Por mais que ele tinha Deus na sua vida, ele confiava em Deus, ele sabia que Deus estava no controle de tudo, mas ele estava acometido ali, né, dessa tristeza, dessa angústia profunda. Outra coisa que também que pode, causa psicológica que pode causar a depressão é pensamentos negativos. Então, os pensamentos de uma pessoa muitas vezes determinam o modo de como ela se sente. De acordo com o psiquiatra, as pessoas deprimidas têm pensamentos negativos sobre o mundo e as experiências da vida, sobre si mesmo e sobre o futuro. Então, ela sempre ela tem pensamentos negativos. Então, tudo na vida dela ou não vai dar certo, ou, né, tudo é negativo para ela. Então, ela está sempre processos negativos na sua vida, né? Então, é um problema
grave quando você tem pensamentos negativos. Então você tem que estar se policiando. Quando algo negativo vem à sua mente, você buscar a presença de Deus para que isso seja revertido, para que você tenha uma busca, né, para que algo te ajude. Porque um pensamento negativo ele tem um grande malefício à sua vida. Então, a ira não tratada é um ponto de vista antigo e amplamente aceito, sugere que a depressão aparece quando os sentimentos de ira são guardados no seu coração e se voltam contra a própria pessoa. Então, o estágio de ira constante, a pessoa que a gente chama, na Bíblia fala de cólera, né? A ira é um processo constante da ira, também pode ocasionar a depressão. Então, a palavra de Deus lá em Efésios 4:26 ele fala, né, que a gente não deve deixar a ira tomar conta de nós, né? Não se deixa a ira, que a gente resolva a ira antes que o sol se ponha. Então, que a gente possa estar na presença de Deus e se você está numa constante ali processo de ira na sua vida, você tem uma ira constante no seu coração, na sua mente, então que você possa resolver esse problema, que você possa buscar ajuda. Aqui irmãos, a gente está falando sobre a depressão à luz da Bíblia, né? Alguns pontos, a gente vai ler alguns textos bíblicos que tratam, né? Muitos, né? A gente vai ver o tema que ele fala, né? Que Jó, Moisés, Jonas, Pedro, muitos personagens bíblicos sofreram depressão, estavam nesse processo de depressão. Então nós somos, né, dessa linhagem, nós temos também problemas que pode ocasionar, então não se culpe por isso, então busque ajuda, busque pessoas que possam te auxiliar, pastores, pessoas que você confie, busque ajuda, vá ao médico, psiquiatras, psicólogos, para que você possa passar por esse momento, para que você possa ter uma vida saudável, né, fora dessa angústia e desse sofrimento. Então, ira não tratada também é um problema muito grave que pode te levar a uma depressão. Pecado e culpa. Quando uma pessoa percebe que pecou, ela se sente culpada. Se ela não tratar o pecado e a culpa adequadamente, isso pode desencadear um processo de depressão. O tratamento adequado é o arrependimento. Com base em Romanos 4:25, podemos dizer que Jesus morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para limpar as nossas culpas. Então, irmãos, Jesus nos ama. Deus deu seu Filho único. Ele morreu na cruz por mim e por você. Então, se há um pecado ou uma culpa que você venha carregando, né, Jesus ele já pagou o preço por esse pecado. Então não sofra por isso, identifique se é isso que te deixa amargurado, triste, angustiado, busque a presença de Jesus, se arrependa. Esse é o primeiro passo ali para que, se você está vivendo um pecado, né, um processo ali de culpa, o primeiro passo então é o arrependimento. Jesus morreu por mim e por você, ele já pagou, né, todo o preço na cruz. Então o seu pecado, né, se você se arrepender, pedir perdão, Jesus ele está pronto, ele te perdoa, porque ele morreu já por esse pecado, pelo que você fez e porque você ainda há de fazer, porque somos pecadores. Então não carregue essa culpa. Se você identificou, né, que você tem problema depressivo por conta de um pecado ou de uma culpa, Jesus hoje ele fala para você: venha até a mim, se arrependa e eu te livrarei dessa culpa. Amém? Glória a Deus. Então, que possamos estar identificando. Então, causas da depressão, que foi o primeiro ponto que a gente falou aqui. Então, ela pode ser uma causa física, uma causa psicológica, no qual nós lemos aqui alguns pontos, que está ligado à própria vida ou à família, ao estresse ou uma perda importante, né, ao desespero diante de uma impotência, no qual a gente vê algum problema e a gente não sabe como agir, não depende de nós, então a gente fica angustiado. Pensamentos negativos, ira não tratada, pecado e culpa. Então esses são algumas causas da depressão. Então que você que está ouvindo essa lição de hoje, né, nós estamos trabalhando a revista Conflitos da Vida e hoje nós estamos falando sobre a depressão. Então, se você está ouvindo, está
conosco hoje e ouviu algum desses pontos, e você se identificou, então que vocês possam buscar então ajuda para sair desse processo, desse sofrimento, desse malefício. Estudamos ali então que o nosso Espírito Santo e que precisamos cuidar, porque se a gente não cuida do nosso corpo, a gente está pecando contra Deus. Amém? Então falamos sobre as causas da depressão e agora no segundo ponto nós vamos falar sobre os efeitos da depressão. O que ela pode causar então no nosso corpo, na nossa vida? Em geral, quanto mais profunda a depressão, mais intensos são os efeitos. Então a depressão pode acarretar em alguns dos seguintes efeitos. 1. Sentimento de incapacidade gerando infelicidade. Então, pessoas deprimidas costumam se sentir para baixo, sem esperança, críticas de si mesmo, infelizes e sem entusiasmo para nada. Então, a pessoa depressiva, ela não tem ânimo para nada. Então, a autoestima dela é baixa e ela não vê futuro, nada para ela tem algum sentido. Então é preciso ali, se você está passando por esses momentos que nós vamos ler agora, os efeitos, busque ajuda o mais rápido possível. Então o primeiro ponto ali, né, o sentimento de capacidade gerando grande infelicidade. Então você é uma pessoa infeliz, você vive triste, e isso não né, o Senhor nos fez para sermos felizes, buscar, né, para estar regozijante, buscando a presença de Deus. Então lá em Salmo 79, 8, o que diz? Salmo 79, 8 diz assim: não cobras de nós os pecados dos nossos ancestrais, a compaixão venha depressa ao nosso encontro, pois estamos muito abatidos. Então ali Davi tem vários salmos aqui que ele cita, que a alma dele está angustiada, está abatida. Como a gente viu, né, não cobra de nós os pecados dos vossos ancestrais, né, que às vezes vem ali, né, essa culpa dos antigos. Ele fala, não cobra de nós, nossa alma está abatida. Então os efeitos, né, da depressão então é a infelicidade, é a angústia. Também pode ser doenças físicas, como eu falei para vocês, a depressão ela causa morte, ela traz também relação a outras doenças que a gente possa ter. Então, por exemplo, a tristeza que acompanha o luto e a solidão tende a inibir o sistema imunológico, deixando o organismo à mercê de doenças oportunistas. Então, baixa a nossa imunidade. Então, o nosso corpo fica aberto a outras doenças. Você fica extremamente suscetível a ter outros problemas com a baixa da imunidade. Eu lembro que eu passei, a minha imunidade baixou no zero e eu tive uma herpes zoster, né, que vem da catapora. Então, o nosso corpo ele sofre quando a nossa imunidade baixa, ela está suscetível. E o processo é muito complicado. Então, você pode ter outras doenças iminente aí a depressão. E outras coisas, outros efeitos da depressão baixa de autoestima e um retraimento. Uma pessoa que está desanimada, desmotivada e entediada com a vida, muitas vezes. Já falei aqui, né, sobre autoestima. Então você precisa buscar ajuda, né? Você precisa estar no momento de êxtase, né, buscando ali todos os dias estar, né, na convicção de que você é importante, o Senhor te ama, seus familiares te amam e você, né, precisa buscar ajuda. Então, outro efeito da depressão é a forte tendência de suicida. Não existe meio de fuga mais completo do que tirar a própria vida, direta ou indireta. Há muitos deprimidos que jamais pensam em suicídio, mas outros apresentam propósito firme de dar um fim na sua vida e escapar de uma existência penosa, né? Jó, ao amaldiçoar o dia do seu nascimento, revela claramente seus desejos de morte. Vamos abrir, né? Jó é uma referência, né, de quanto ele sofreu e esteve ali num momento angustiante da sua vida. Jó, no capítulo 3,
nos versículos 11 ao 23 diz assim: porque não morri ao nascer? Porque não expirei ao sair do ventre? Porque os joelhos me receberam? Porque os seios me amamentaram? Pois agora eu estaria deitado, quieto, teria dormido e estaria descansado em paz, né? Então ele fica ali se perguntando por que ele não morreu ao nascer, por que ele nasceu? Ele fica ali porque ele está passando por tanta angústia. Então muitas vezes a pessoa tem esse pensamento, né, de ou porque eu nasci, ou o momento desse eu quero dar cabo da minha vida. Então esse é o ponto mais complicado da depressão. Enquanto você só está sentindo uma baixa autoestima, né, tem outras doenças que foi acometido, né, dessa depressão, o processo ali, o pensamento suicida são um dos problemas maiores que pode existir para a depressão. Então você tem que buscar ajuda o mais rápido possível. A gente pode ver, né, eu falei que o problema maior que as pessoas pensam, né? Ai, cristão não tem esse problema. Gente, se você vê a estatística, muitos pastores perderam suas vidas. Muitos cristãos estão em estágio hoje de depressão. No momento no qual nós estamos vivendo hoje, né, com essa pandemia, pessoas perderam o emprego, com problemas financeiros, e, né, um monte de problema que vai se acumulando, e pessoas estão num processo depressivo, e não é porque elas não têm Deus, porque elas não têm fé, porque a vida delas estão em pecados. Não, irmãos, é um problema grave, que é preciso de ajuda. Então, a gente tem aí o Setembro Amarelo, que fala, né, da ajuda que é necessária, pessoas com depressão, as pessoas que têm um processo tão forte que, né, tiram sua própria vida. Então, irmãos, não é um problema assim tão simples, não é uma coisa que você consegue tratar sozinho, só com ali, né? Deus, ele pode nos abençoar, ele pode nos curar sim, né? Se você buscar a sua presença, mas a depressão é preciso de ajuda, porque como eu falei lá, né? A falha na regulação dos neurotransmissores ali, né, que a gente tem no nosso cérebro. Então a gente precisa de ajuda, a gente precisa de medicação para que possa auxiliar, para a gente sair desse processo. E a gente precisa de ajuda, de acompanhamento psiquiátrico, psicológico, para que você possa não estar aqui nesse momento, né, tendo pensamento suicida. Em nome de Jesus, se você que está assistindo hoje essa aula e você teve pensamento ou está com esse pensamento suicida, você, né, por favor, busque ajuda, mande mensagem para alguém que você confie. Você pode estar aqui pelo Facebook falando conosco, né? A gente pode orar, a gente pode te ajudar para que você possa buscar ajuda. Então, não sofra, irmãos, é uma coisa muito séria. Então, esse pensamento suicida, então, é um dos problemas mais graves que tem a depressão. Então, busque ajuda. Então falamos lá sobre as causas da depressão e os efeitos da depressão. Outras coisas, outro ponto importante que nós vamos ver hoje, propostas de ajuda. Então você que está aqui hoje e tem esse problema e você sabe, né, está se vendo nesse malefício da sua saúde, né, que é a depressão, propostas de ajuda para um depressivo. Então, como um cristão consciente, estamos certos de que a maioria das pessoas não se livra da depressão de uma hora para outra. Mas também conhecemos os recursos terapêuticos que temos na nossa disposição. Acima de tudo, já experimentamos a esperança que o Evangelho nos traz. Então, vamos ver algumas coisas que podem nos auxiliar nessa busca. Lide diretamente com as causas. Como vimos na primeira parte da lição, a depressão pode ter causas de origem física e psicológica. Para tratá-la de forma eficaz, é necessário, na medida do possível, identificar e tratar a doença a partir das causas, não apenas dos sintomas. Então, a pergunta correta não é o que eu estou sentindo? E sim, por que está batida, ó minha alma? Que está lá em Salmos 42:11, no qual Davi fala. Ele fala em vários pontos lá, nesse mesmo texto, 3 versículos. Ele usa, por que está batida a alma? Salmos 42, né? Que diz assim, no 11, ele fala:
Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Então ele estava lhes perguntando por que está abatida. Ele sente, né, um processo ali de perturbação, né, porque por tudo aquilo que ele estava passando. Então, lide diretamente com as causas. Busque por que está abatida. Primeiro, né, a primeira pergunta, por que eu estou passando por isso? O que eu passei nesses dias? Aqui eu falei várias coisas, né? Vários exemplos do que você pode estar passando, que pode ser um indício da sua depressão. Então, primeiro se identifique, faça uma reflexão da sua vida. O que eu estou passando? Eu estou passando por um processo familiar que está me causando tristeza, angústia permanente? Estou com um problema financeiro? Então, faça essa pergunta para você. Se veja ali nesse momento, né? Busque ajuda. O segundo ponto lá, que pode te ajudar nesse processo depressivo, confie em Deus. O apóstolo Paulo, através das suas experiências do estudo das Escrituras, tinha aprendido a confiar em Deus, a viver contente em toda e em qualquer situação. O texto mais falado que a gente fala, né? Jesus ele sempre falou com os discípulos, e um dos textos que ele usa fala, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo, que está lá em João 3,16, salvo engano. Então, a aflição do mundo é isso, irmãos. Os problemas que nós vivemos, a depressão, a aflição. Mas tem de bom ânimo, confie em mim, esteja comigo, né? Busque a minha presença, busque ajuda dos médicos, busque ajuda no irmão, né? Alguém que você pode estar com, né? Porque as pessoas, hoje em dia, nós precisamos uns dos outros, irmãos. Não é vergonha você ter ali, pedir ajuda. Então não passe por isso sozinho, busque ajuda, né? Prepare-se para lidar com o desespero. Quando somos realistas o bastante para esperar que haja dor e bem informados o suficiente para saber que Deus está no controle de tudo, podemos enfrentar melhor o desalento. Muitas vezes conseguimos evitar cair em depressão profunda, como foi o caso de Ana, que veio a ser mãe do profeta Samuel. Então, irmãos, sermos realistas ajuda a gente a viver essa barreira. Porque muitas vezes a gente vive num mundo de fantasia. Então, quando você está fantasiando algo na sua vida, caia na realidade. Porque aí a dor, ela vem, mas você já fica, assim, o teu corpo já está esperando aquilo. Então, você precisa dessa realidade eminente. Às vezes você não consegue identificar sozinha a realidade. Por isso que a gente está batendo na tecla. É preciso buscar ajuda. É preciso buscar auxílio, porque às vezes você, com tudo isso que eu falei aqui, todos os exemplos, né, os processos, as causas ali, você não identificou, alguém, né, um médico pode identificar, um pastor pode te auxiliar, um conselho, né, dar um conselho e te ajudar aí nesse processo de identificação do problema no qual você está passando. Uma proposta de ajuda, então, para quem está passando num processo de depressão é aprender a lidar com a raiva e com a culpa. Então, há pessoas que entram em depressão porque sua mente está presa a injustiças ou fracassos do passado. A maioria de nós precisa de ajuda para aprender a lidar corretamente com os problemas como esses. Entender que precisamos da ajuda e procurá-la já é o primeiro passo para alcançar a cura. Entretanto, muitos precisam de alguém que os encoraje e acompanhe no processo. O apóstolo Paulo considerou seus fracassos como ganhos e aceitou a injustiça de seus irmãos como oportunidade para exercitar o perdão e a dependência de Deus. Então, irmão, a gente está em processos porque a gente não consegue lidar com sentimentos, né, que estamos vivendo. A raiva, a falta de perdão, isso é muito perigoso para a saúde, irmãos. Então é preciso buscar a presença de Deus. A gente da vida. Que às vezes você, não é pecado, irmãos, você está ali no processo de tristeza, você se magoou por algo, porque alguém fez, ou enfim, né, nós somos seres humanos, nós, né, sentimos tristes,
abatidos, passamos por mágoas. Só que o que não pode acontecer é você estar nessa, né, permanecer nesse estado de raiva, nesse estado de mágoa, nessa constante. Então, o primeiro passo aqui é você trabalhar essa raiva, trabalhar esse perdão, para que você possa ser liberto. Eu já falei aqui sobre o perdão. Então, ele liberta, né? O perdão, ele liberta a alma, a vida. Quando você está num processo de mágoa profunda, numa falta de perdão, você está acorrentado. Acorrentado, irmãos. E quem sofre mais é você, né? Por mais que a pessoa fez algo a você, não cabe a você a julgar, não cabe a você tá dando a sentença final. Você precisa de Deus. Às vezes você não vai conseguir perdoar sozinha. Mas você, num processo com Deus, você busca a presença de Deus e fala, Senhor, eu não consigo perdoar. Não consigo. Eu estou muito triste, eu estou muito machucado, eu preciso de ajuda, eu não dou conta de perdoar. Mas busque ajuda, porque isso vai acabar com a sua vida, né? Como eu falei aqui, a depressão mata, irmãos, ela ocasiona outras doenças, né? O infarto, o AVC, porque é um acúmulo de angústia, é um acúmulo de problemas, e você precisa sair desse processo. Então, busque ajuda, aprenda a lidar com a raiva e com a culpa, porque eu entendo assim que há sempre a moeda tem dois lados. E assim, quando você tem um relacionamento com a pessoa, tem o seu lado e o lado da pessoa, né? Então aprenda a lidar. Se você foi magoado, perdoe você primeiro. Fala, ó, eu te perdoo, em nome de Jesus Cristo. Porque aí Jesus entra no seu coração e limpa. Porque você está disposto a perdoar. O perdão não quer dizer que você vai precisar conviver com a pessoa ou que você mude. Não. O perdão é uma libertação da sua alma. Você pode seguir caminhos diferentes, mas você precisa perdoar. Então, lide com isso, procure ajuda, né? E perdoe, você vai se sentir mais feliz. Então, o próximo passo ali, né, de uma proposta de ajuda é confronte modos de pensar. Quando as pessoas aprendem a confrontar sua própria maneira de pensar e a dos outros também, isso pode evitar a depressão ou reduzir a sua intensidade. Então, modos de pensar, né? Às vezes você pode ter uma reflexão, trabalhar o modo de pensar. Se colocar no lugar do outro é uma maneira também de você mudar o seu modo de pensar. Porque muitas vezes a gente pensa muito no que eu faria, mas Jesus tem esse poder de se colocar no lugar do outro, porque ele esteve na terra e ele viu as aflições de perto, ele conheceu pessoas, ele esteve, né, com pessoas, com os pecadores. Ele não teve com as pessoas que não tinham problema, ele ia até os pecadores, aqueles que estavam abatidos, aqueles que estavam precisando de ajuda. E ele se colocava no lugar deles e trazia a eles paz. Então, a gente fala, né, nós como cristãos, buscar ser como Jesus Cristo, buscar ter ali, ter esses mesmos exemplos de Jesus na nossa vida, ser como Jesus, é se colocar no lugar de outro, é confrontar o modo de pensar, é se colocar no lugar, é mudar, é refletir, porque é preciso estar no momento de meditação da palavra. A palavra ela exorta, ela cura, ela transforma, e a palavra ela fala de perdão, a palavra fala de transformação na maneira de pensar, né? Ela nos traz ali reflexão e todo o processo da Bíblia, todos os exemplos que hoje nós temos é para nos auxiliar. Então, por isso que a gente fala da importância de ler a palavra do Senhor, porque a gente pode estar conectadas com Deus, porque é a maneira de Deus falar conosco. A gente pode aqui, né, estar aprendendo alguns pontos, o que pode te ajudar no processo, mas a Bíblia ela fala muito conosco. Então, é de extrema importância você buscar ajuda, né, e estar conectados com Deus. Então, confronte o seu modo de pensar. Busque estar na presença do outro ou veja o mundo de forma diferente, né, de outro. Você vai se sentir melhor. Então, aprenda a ter maior domínio sobre si mesmo e sobre as circunstâncias que o envolvem. Fazendo isso, haverá menos probabilidade de sentimentos de impotência que levam à depressão. Essa foi a atitude de Paulo e sua orientação na tripulação do navio em que viajava.
O resultado foi que todos cobraram ânimo. Então, além desse processo, por mais que venha a angústia, a gente precisa ter esse ânimo, a gente precisa de Jesus para que Ele possa estar conosco, nos dando força, né, nos restaurando a cada dia. Aqui ele fala, né, aprenda a ter o maior domínio sobre si. Nós precisamos do Espírito Santo. Ele que nos dá essa dádiva, né, domínio próprio, da mansidão, são os frutos do Espírito. E para você ver que a conexão com nosso Deus, com o Pai Celestial, através do Espírito Santo, através da leitura da palavra, no qual a gente é o auxílio que a gente precisa para viver nessa terra, né? Porque se a gente tem ali o domínio próprio, a mansidão, a gente elimina muitos problemas da nossa vida, da nossa rotina, da nossa vida familiar, da nossa vida com o nosso trabalho, porque é o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos auxilia a gente passar por tudo isso, pelos nossos medos, né, pelas nossas angústias. Então, por mais que a gente esteja fraco e abatido, que a gente chore, que a nossa alma ali, né, seja exprimida, mas o Senhor, ele nos ouve, Ele está conosco, Ele nos dá o suporte necessário. Então, precisamos sim da ajuda, né, aqui dos médicos, mas precisamos também de Deus. Então, você veja que é um auxílio, algo que tem que estar sincronizado, né? Nossa vida espiritual com os médicos. Então, você não deve se sentir mais fraco ou impotente ou atrasado, né? Porque, culpado. Aqui a gente viu também que a culpa é um grande problema para a depressão. Então, busque ajuda. A próxima proposta, que é a proposta 7, procure apoio. Há muitos estudos que comprovam que pessoas religiosas estão menos propensas a determinados tipos de males do nosso tempo. Por isso, as igrejas e demais instituições sociais podem ser comunidades terapêuticas onde as pessoas que se sentem bem-vindas e aceitas. Um exemplo disso é a história do filho pródigo, né? No qual a pessoa ficou um tempo lá, o filho pródigo, né, estava afastado da sua família, na qual a gente fala da igreja, e foi recebido com amor, né? Então, você pode buscar ajuda, né, no meio espiritual, na sua igreja, um aconselhamento. Hoje nós estamos num processo, no meio da pandemia, mas hoje nós temos várias ferramentas. Nós temos o WhatsApp, nós temos ali o Messenger, nós temos o Instagram, né, que a gente pode estar falando com a pessoa em off, né, que você pode buscar ajuda. Então, eu falo bastante com pessoas pelo WhatsApp. E eu estou aqui se você precisar de ajuda. A Vilma se colocou ali, né? Estou aqui para ajudar também. Ela é formada em psicologia, então você, se quiser ajuda, ela está aqui também colocando nos comentários que ela pode ajudar. E eu estou aqui também disposta, né? Eu não sou psicóloga, mas a gente está aqui para ouvir, né? E orientar e orar por você. E busque ajuda, né? Busque apoio em quem você pode procurar. Às vezes a gente sofre sozinho e sabendo que, né, tem outras pessoas que podem ali te dar o auxílio, está disposta, né? Não tenha vergonha de buscar ajuda, irmãos. É necessário buscar. A próxima proposta de ajuda, né, ao depressivo dedique-se aos outros, que é o que nós estamos fazendo agora, o que eu falei, né? Pessoas que estão passando com problema de alcoolismo, né? Busque ali os alcoólicos anônimos, demonstre que as pessoas que vivenciam determinados problemas contribuem para a sua própria cura quando se dedicam a ajudar a outros. Então ali, né, que as pessoas buscam outras pessoas e também pessoas que, né, a gente sempre fala, né? Quando você está ajudando outro, o Senhor está cuidando das suas feridas, Ele está cuidando dos seus problemas. Então, se dedique a outro, né? Mas com certeza Deus está cuidando de você. Podemos dizer que cuidar das feridas dos outros nos ajuda a sarar as nossas próprias, porque também a gente tem um momento de reflexão. Às vezes a gente está passando por um problema e nós temos esse problema porque somos seres humanos. O nosso problema é sempre maior que o do outro. É normal, irmãos. Não é você só que tem esse pensamento, somos todos nós. E quando você está ajudando o outro, você consegue ter essa reflexão que o teu problema às vezes é mínimo
e você colocou ele como algo grandioso. Então ajuda você a passar pelos seus próprios problemas, você consegue também tratar a sua própria ferida. Né? A Bíblia oferece diversos mandamentos de mutualidade, né? No qual amar uns aos outros, estar conectados com os outros, né? Através do amor de Deus. A Bíblia traz isso, a importância de você estar, né? De você ser auxílio do outro. A Bíblia fala, né? Porque Jesus, ele estava ali, como eu falei, disposto a ajudar, ele estava ali com os pecadores, ele estava ali quem estava angustiado. Então, a Bíblia tem várias passagens que diz, né, que nós possamos ser o esteio de outro, da grande importância de a gente refletir o amor de Deus, principalmente nesse tempo né, que nós estamos vivendo. Muitas pessoas estão sofrendo, irmãos, porque não conseguem identificar, trabalhar esse sentimento, no qual tem trazido angústia constante, e às vezes você se pega, né, nessa angústia e nem sabe o que fazer. Então procure a ajuda de outro. Pratique e incentive a prática de exercício físico. O meu médico sempre fala, eu vou te dar uma medicação, mas você precisa fazer uma caminhada. Eu tenho um problema grave com isso, e ao estudar essa lição, eu fui exortada mais uma vez que é necessário, né, porque o nosso Espírito Santo, tá? Importância porque quando você pratica o exercício físico, você libera uma enzima, que agora é um nome difícil de errar se eu falar. Você produz, eu não vou nem me arriscar a dizer porque eu vou errar. Então você produz uma enzima no qual ele vai te dar ânimo, ele traz ali, ele é responsável, né, para te dar esse ânimo, para trabalhar esses neurotransmissores que você precisa ali, para que ajudam a você passar esse processo de depressão. Ele traz, ele tira, você veja, o exercício físico ele tira a ansiedade, ajuda na depressão. Então ele tem vários benefícios, ele ajuda, né, com a parte do cardio, né, do coração. Então é preciso fazer exercício físico. Claro, né, hoje a gente está falando, tá tudo fechado, os parques fechados, enfim, irmãos, mas você coloca um tênis, uma roupa e vai caminhar. Ah, mas eu trabalho, não sei o quê. Mas pegue lá, né, no final da tarde, quando você chega do trabalho, faz a caminhada ali próximo à sua casa, ou de manhã antes de trabalhar. Porque às vezes a gente fala assim, ah, mas eu tenho esteira e não faço. Mas é que em casa às vezes a gente fica com mais preguiça, né? E o importante é você sair, sentir o ar, né? Isso faz toda a diferença. Quando estava aberto o parque, isso, Vilma, endorfina. Isso. Obrigada, Vilma. Deus abençoe. É essa enzima que o corpo produz quando nós fazemos exercício físico. Então, é de extrema importância a gente fazer. O meu médico sempre falou, vai caminhar, vai fazer uma academia, vai passear num parque. É preciso, é importante você fazer. Então, uma proposta ali que a gente tem hoje, que é a última proposta de hoje, para auxiliar no processo de depressão no qual você está lutando, é praticar e incentivar a prática de exercício físico. Então, irmãos, vamos deixar para o lado ali, eu sempre brinco. Sabe aquela vontade de passear no parque, aquela vontade de fazer exercício físico? Ela não vem, eu não tenho, mas é preciso. Eu vou me policiar. Em nome de Jesus, eu vou buscar. Aí, ter um momento aí de caminhada. O Zário que fala, ele faz exercício físico e ele tá meio preguiçoso. Ele fala, mas se você me acompanhar, se você correr comigo, eu falei assim, eu não consigo nem caminhar, você quer que eu corra, né? Mas assim, vamos fazer. Ele corre e eu vou andando atrás. Já é um começo. Vou tentar fazer esse processo aí. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então, se você não consegue sozinha, busque incentivo em outro, né? Chama aí teu esposo, sua filha, seu filho, vamos caminhar com a mãe, vamos caminhar com o pai. Então, aí para que você possa também ter um auxílio e incentivar aí a prática de exercício físico. Vamos estar concluindo então, irmãos, é um tema muito debatido, é um tema importante, principalmente nos dias de hoje que nós estamos passando, irmãos. Vem à nossa mente a angústia, o anseio, o medo, e isso causa depressão,
né? Ali, junto com os outros fatores que a gente falou aqui, pode ser problema genético, pode ser problemas ali psicológicos, não importa, irmãos. Você precisa de ajuda, você precisa de auxílio. Então, busque. O Senhor, Ele está no controle de tudo, mas Ele pode nos curar, Ele pode nos fortalecer, sim, Ele pode estar bem presente nesse processo, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Aí, como eu falei, né? Estar se policiando, aprendendo a lidar com a raiva, aprendendo a confrontar os nossos pensamentos, lidar diretamente com as causas, ser realista ajuda bastante, confiar em Deus, né? Ter esperança em Jesus Cristo, procurar apoio, se dedicar aos outros, praticar exercícios físicos, são tudo auxílios a você. Então, irmãos, se você está passando por esse processo hoje, busque ajuda. Estamos aí para te ajudar em oração, para que você possa. Então, vamos concluir então. Gary Collins, referindo-se a um ministro cristão, fez a seguinte citação: todo indivíduo que pensa já ter colocado todos os caminhos de Deus convenientemente organizados numa tabela, analisados e correlacionados com explicações superficiais e convenientes, de modo que tem plenas condições de responder a todas as dúvidas dos corações feridos. Ainda tem um longo caminho a percorrer no labirinto de mistério que chamamos entre vida e morte. Deus não tem nenhum modo estereotipado de fazer o que faz. Ele livrou Pedro da prisão, mas deixou João Batista numa masmorra para morrer. Eu aceito tudo o que Deus faz, não importa como faz, que está lá em Romanos 8:28. Esse irmão via a vida de maneira realista. É algo que pode ajudar os conselheiros e conselhados a lidar melhor com o problema da depressão. Então, que possamos trabalhar com a realidade, que possamos buscar a presença de Deus para a gente passar esse momento no qual estamos passando. Então, às vezes você pode estar no início ali do processo depressivo, ou você está há anos e quer se libertar e não consegue. Mas em nome de Jesus, eu creio que Deus pode estar hoje te auxiliando nesse processo, te dando um ânimo, e que você realmente busque ajuda e que você esteja na presença de Deus. Os conselhos de Deus são os melhores, irmãos. Então, é preciso nos ajudar. Estamos aqui como irmãos, como corpo de Cristo. Eu confesso a vocês que eu preciso de ajuda e eu busco a presença de Deus. Eu tinha parado de tomar o remédio e eu vou precisar tomar de novo, né? Porque não é algo que a gente quer, não é algo que a gente tem o controle. O corpo precisa de ajuda. E eu fui ao médico, daí falei que eu tinha parado de tomar. Daí ela brigou comigo, ela falou por que eu parei de tomar sem autorização médica. Então, irmãos, isso também é errado. Ela aumentou a dose, vou ter que tomar. Então, enfim, irmãos, busque ajuda, né? Então, esteja ali conectados com Deus e também esteja atento, né? Busque a presença de Deus e busque também ajuda médica. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Eu agradeço a presença de todos, que você possa ser auxílio na vida de outros. Se você conhece algum familiar que esteja passando por isso, então que você possa estar ali disposto a ajudar e ser esteio, né, dessa pessoa e ser um apoio, né? Assim como Jesus Cristo é para nós, que possamos estar aqui na terra também para auxiliar. Amém? E eu queria colocar alguns pedidos de oração. A gente tem orado, né, nos cultos de quinta-feira, que é o culto da família, no culto hoje às 19 horas, que você possa estar conectados conosco, né, com a nossa reverenda Sedônia do Nascimento. Teremos o nosso culto de louvor e adoração. Nós temos colocado vidas na presença de Deus, no qual tem sido acometido dessa doença, desse vírus. Então, a gente pode estar colocando na presença de Deus, né, não somente as pessoas que estão passando no processo depressivo por N fatores, qual nós comentamos hoje, ou que está assim, passando, né, por esse momento
dessa doença, está com Covid. Então vamos colocar na presença de Deus essa manhã. A Cláudia está aqui conosco assistindo, a Vanessa também, colocar o Moa, que também ele foi testado positivo. Então nós cremos no poder do Espírito Santo, que assim como Pedro foi curado, em nome de Jesus o Moa também. A Vilma também disse que tem 6 pessoas da família que foi testado positivo. Nós cremos no poder do Espírito Santo. Ele tem poder para curar, ele curou câncer, ele curou, ele ressuscitou Lázaro, que estava morto há 4 dias. Então nós cremos no Deus Todo-Poderoso. E mais uma vez, Ele está no controle de tudo. E vamos colocar nossa presença diante dEle nessa manhã. Amém? Vamos confiar em Deus, vamos estar conectados com Ele. Não desanime, tenha força, busque a presença dEle. Porque quando eu estou fraco, que Deus nos faz forte. Então é na nossa fraqueza que Deus nos fortalece. Basta a gente colocar as nossas vidas diante dEle. Que Ele é que vai dar-nos força para passar por tudo isso. Amém? Glória a Deus. Mantenha a sua fé, mantenha a esperança em Deus, em Cristo Jesus. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós glorificamos a Ti, ó Pai. Ó Deus, esse tema, Senhor, é tão complicado, que é a depressão, no qual nós falamos hoje, o tema da nossa lição, que é os conflitos da vida. Hoje nós falamos da depressão. Ó Deus, nos ajuda, Pai, se porventura tem pessoas aqui, Senhor, que está nos assistindo essa manhã, ó Deus, que está num processo depressivo, seja ele no início, Pai, seja ele, Senhor, de longo prazo, que Tu possa ser o esteio, Senhor, na vida dessas pessoas, que se elas não buscaram ajuda médica, elas possam buscar, ó Deus, aqui, Senhor. Nós falamos de exemplos que podem auxiliar, Senhor, na cura, podem auxiliar, Senhor, para a redução, Senhor, dos malefícios dessa doença, Senhor, na vida, Senhor, no corpo físico, na mente dessas pessoas, ó Deus, na minha vida, na vida de pessoas que nós amamos, que sabemos que tem. Ó Deus, nós colocamos diante de Ti, Pai, colocamos aos Teus pés nessa manhã, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós cremos que o Senhor está no controle de tudo e colocamos hoje nossas vidas diante de Ti, ó Deus. Assim, ó Pai, as pessoas que estão enfermas, Pai, por conta, Senhor, desse vírus, Senhor, que é o Covid. Ó Deus de misericórdia, alcança cada vida nesse momento. Pai, abençoa, Senhor, abençoa a vida do Moa, dos familiares da Vilma. Pai, obrigada, Senhor, pela cura do Pedro. Te louvamos e te agradecemos. Agradecemos, ó Deus, pessoas que nós não conhecemos, Pai, que possam estar aqui assistindo, mas que também estão acometidas dessa doença. Ó Deus de misericórdia, Pai, tenha, Senhor, compaixão de nós. Ó Deus, ajuda a passarmos por isso, Pai. Senhor, que eu declaro em nome de Jesus o 100% da recuperação, Pai, sem dano nenhum. Ó Deus de misericórdia, eu coloco em nome de Jesus para a honra e a glória do Teu nome, Pai, para que haja testemunho na sua casa. Eu coloco aqueles também, Senhor, que já perderam, Senhor, ente querido, por conta dessa doença, ó Deus, seja o conforto, seja a paz que eles precisam, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós sabemos, Pai, que não é fácil perder, Pai, e o Brasil, Senhor, já alcançou mais de 105 mil, Pai, mortes, Pai, 105 mil famílias, Pai, enlutadas, ó Deus de misericórdia, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor está no controle, sabemos, Pai, que em breve que Jesus Cristo voltará, Pai, mas enquanto isso, Pai, estamos aqui na terra, passíveis de aflições, de doenças. Ó Deus, nos ajude a passar por isso. Pai, livra nossos familiares. Ó Deus de misericórdia, sê Tu, Senhor, o socorro bem presente na hora da angústia, Pai, de cada membro aqui representado, a cada família. Ó Deus, alcança cada lar. Ó Deus de misericórdia, sê a paz, Senhor, que as pessoas almejam, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a paz, Pai, que excede todo o nosso entendimento, só vem de Ti, ó Espírito Santo. Ó Pai, alcança cada vida agora, alcança cada família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dê força aos cansados, aos abatidos, porque a Tua palavra diz, Pai, vinde a mim os que estão cansados, ó Deus, e nós estamos hoje colocando nossas vidas diante de Ti, e nós cremos no Deus que pode todas as coisas, ó Pai. Como diz a Senhora, aquele louvor, Pai, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, se não fizer, o Senhor continua sendo Deus, e nós só temos a Te louvar e Te engrandecer, ó Deus. Nos ajuda, Pai,
nos dê força, nos dê graça a cada dia, Pai, para vencer todos os obstáculos, ó Deus de misericórdia. E à noite possamos estar, Senhor, cultuando a Ti, ouvindo mais de Ti, da Tua palavra, ó Deus, do Teu amor para conosco, Pai. É o que nós oramos e já Te agradecemos, crendo no nome santo de Jesus. Amém e amém. Eu abençoo aqui em nome de Jesus o dia de vocês, que seja um dia de paz, um dia de harmonia, que tenha um almoço abençoado em família, continue conectados conosco e que você possa ter um dia abençoado, que você possa ser a luz na vida de outra pessoa nesse dia. Amém? Glória a Deus. Eu abençoo e que possam estar conectados juntamente conosco e em momentos de oração, irmãos. Não percam a fé. Ore. Minha palavra de Deus diz orar sem cessar. Então esteja ali em um momento de oração, seja em mente, né? Você esteja trabalhando no seu lar, esteja conectados, orando e agradecendo, orando e agradecendo. Isso também vai nos ajudar muito a estar fortalecidos nesse momento. Amém? Eu abençoo a vida de cada um que esteve aqui presente, aqueles que ainda vão ver esse vídeo e que possamos estar conectados a cada dia. Amém? Em nome de Jesus. Então, se você precisar de nós, para entrar em contato, se você não tem o nosso WhatsApp, busque a gente através do Messenger e lá a gente está conectado, a gente pode estar entrando e a gente pode estar conversando contigo e ali está ajudando de alguma forma. Amém? Eu abençoo vocês em nome de Jesus e até o próximo domingo.